nós vamos ver loops. Bom, o que são loops? Loop é que faz a economia da computação. A computação existe porque existem loops. Um loop é uma estrutura de programação que você dá uma ordem curta para um programador, para o computador trabalhar muito para você. Bom, então a ideia é que você faz um programa pequenininho, onde você prescreve que o computador faça 10 milhões de vezes uma coisa. É repetitivo, não é exatamente repetitivo, tem que ter uma mudancinha em cada coisa que ele faz. Tá bom? Mas o loop é a essência. Você faz um programinha curto que o computador demora um tempão para executar. Bom, ou seja, aí que você está lucrando. O comando mais básico do Scilab e também de C, ou Java, Fortran acho que não tem while, não. É um comando while. Certo? O while, ele tem um formato que nós veremos em seguida, certo? E que nós vamos ilustrar aqui com um exemplo que teve alguém aqui, acho que na última aula, que falou assim. A gente quer um programa que ele repetidamente vai ler os coeficientes de uma equação de segundo grau e calcular as suas raízes. Tá bom? O programa que nós temos, que nós desenvolvemos da última vez, ele lê coeficientes, calcula as raízes e termina. Tá bom? Se você tiver mais equações para resolver, você tem que começar a executar um programa outra vez. Tá bom? Então nós estamos querendo dar a ele uma estrutura repetitiva, um loop. Tem que colocá-lo em loop de tal forma que ele sempre fique perguntando para o usuário se ele deseja resolver mais equações. Aqui, ó, estão vendo, gente? Aqui está o programa, ele lê A, B e C, tá bom? Ele calcula delta, etc., calcula uma raiz ou outra, imprime, detecta para ver se as raízes são complexas, certo? E termina. Certo? A gente quer fazer com que ele se torne repetitivo, no sentido que ele acabou de ler o A, B e C. Pergunta para o usuário, o senhor deseja continuar? Ele falar sim, continua, pede mais 3 coeficientes, resolve aquela equação e assim por diante. Bom, para a gente conseguir isso, gente, com o comando while, vamos entender primeiro aqui o que é o comando while. O comando while é o seguinte, ele tem esse formato aqui. Ó. While, condição, que é uma expressão lógica, uma expressão com valor lógico, tá bom? Execute esse bloco de comandos aqui, que eu estou chamando de bloco while. Certo? Então aqui tem um tantão de comandos, os comandos que você quiser colocar aqui, bom? E ele vai ficar repetindo esse bloco de comandos. Repete, até que essa condição aqui seja avaliada com valor falso, que é quando o loop termina. Então é essa que é a estrutura básica da repetição. No nosso caso aqui, nós vamos transformar, aqui é um padrão para você pegar. Você pega um programa que faz uma coisa só, eu quero torná-lo repetitivo, aquela coisa tantas vezes quantas o usuário desejar. Bom, então, aqui nós vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma variável que eu chamei de continua, que é uma variável lógica, que vai ter valores lógicos, tá bom? Que eu vou inicializar com o valor true. Enquanto continua tiver com o valor true, ele vai processa um item e depois toma uma decisão de continuar ou não. Essa decisão é tomada pelo usuário. Bom, então, aqui é o seguinte, eu dou um input para ler um string, tá bom? Eu estou perguntando, continua para ele responder sim ou não. Bom, aqui é aquele outro parâmetro extra que é para ele não precisar para o usuário não precisar de colocar aspas ao responder. Tá? Então, com essa decisão aqui, com esse valor aqui que ele leu, ele vai determinar um novo valor para essa variável continua, que é o resultado da comparação entre decisal, né, a variável que recebeu esse string aqui através do input, bom, vai comparar ela com o string s. Se forem iguais, ela vai ter o valor true. Aí o loop volta aqui, é true, ele vai executar mais uma vez. Se forem diferentes, isso aqui vai dar um valor falso. Tá bom? E aí o nosso loop para. Vamos executar esse programa aqui. Valor de A, 10. Valor de B, 50. Valor de C, 3. As raízes são menos isso aqui, as raízes aqui da equação, tá bom? E aqui ele pergunta, mais itens para processar? Quer mais uma equação? Você responde sim. Aí ele pede outra vez, valor de A, 87. Valor de B, 856.
valor de C, 999. As raízes são... E ele vai fazendo assim até que eu responda, se a gente olhar no programa, qualquer coisa diferente de S. Tá bom? Eu vou bater aqui um N, tá bom? E aí ele atinge o fim do programa, tá bom? Que é esse printf aqui. Então, o que que acontece? Com o while você consegue fazer repetições. Bom, e nesse caso aqui, a gente torna a usabilidade do nosso programa para resolver equações muito maior, ela cresce bastante. Com isso, é muito mais prático. Se você tem um tanto de equações de segundo grau para resolver, com esse outro formato aqui, ele é muito mais prático. Quando a gente programa com o while, a gente tem que tomar cuidado, porque ele para quando a condição de continuação aqui for falsa. Tá bom? Então, no corpo do while, tem que ter alguma coisa que algum dia faz essa condição ser falsa para que o loop pare. Tá? No caso aqui, ó, olha esse loop aqui. X começa com o valor 1. Enquanto x for menor que 10, a primeira vez vai passar, até porque 1 é menor que 10. Ele imprime o valor de x e faz x igual a x menos 1. Ou seja, na segunda passagem do loop, x vai valer 0. Na terceira, menos 1. Na quarta, menos 2. E ele não vai parar nunca. Tá bom, gente? A gente diz que esse programa entra em loop. Certo? Ele vai entrar em loop. No loop, eu falei que loop era uma coisa muito boa, mas quando você fala que esse programa está em loop, você está xingando o programa. Certo? Ou seja, ele está rodando lá e não vai parar nunca. Esse nunca é relativo, né? Ele não pararia nunca. Aqui na console do Salem, tá vendo aqui nesse controle, tem um comando com um lindo nome de abortar, né, que para o programa. Tá? Isso aí acaba sendo muito útil. Que vocês com pouca experiência já viram que a gente comete erros ao programar. Então, às vezes, a gente programa loops infinitos. Tá? Então, se o programa começou a demorar demais, você aborta. Esse é um uso bem intuitivo do while, tá bom? Esses que nós vimos aqui. E agora nós vamos ver aqui como que a gente projeta loops para conseguir um objetivo. Tá bom? Os objetivos que nós vamos ver aqui como exemplo são do tipo seguinte: calcular a soma de todos os elementos de um vetor. Nós vamos ter que fazer um loop que vai somando o elemento por elemento do vetor. Bom, encontrar o menor valor presente em um vetor. Tá? E coisas parecidas com isso. Achar o fatorial de um número. Tá? Isso aqui é uma estratégia que é a essência do raciocínio de um loop. Certo? Você precisa de uma base. Uma base é um exemplo pequeno que você conhece a resposta, certo? Ridiculamente pequeno. Para a soma dos elementos de um vetor, eu quero uma parte do vetor que tenha 0 elementos, então eu sei que a soma é 0. Entendeu? Para achar o menor, a base é o quê? É o mínimo igual ao primeiro elemento do vetor. Então, eu estou achando uma solução parcial, certo, para o meu problema, e no caso aqui a base é um problema muito pequeno que você conhece, que a solução é óbvia para ele. Tá? Bom, muito bem, então se você tem essa base, agora a gente quer avançar. Tá? Então aqui parece com indução matemática. Bom, ou seja, aqui é um avanço que você tem que obter no corpo do loop. Se você conhece a solução, uma solução parcial para K, para um tamanho de problema igual a K, tá bom? A soma dos K primeiros elementos, o menor entre os K primeiros elementos do vetor, tá bom? Como que eu faço para estender essa solução para um K maior que esse? Talvez K mais 1. Tá bom, gente? Como que eu faço para empurrar essa solução parcial para frente? Tá bom, gente? Se a gente conhece a solução para um problema de tamanho K, será que a partir dessa solução a gente consegue obter a solução do tamanho K mais 1? É esse que é a ideia de um loop que pode estar abstrato para vocês agora, mas eu vou tornar concreto com os exemplos que eu vou falar a seguir aqui. Bom, então, como que você constrói o loop? Você precede o loop por um código que estabelece a validade dessa solução de base. Solução de base, o caso pequenininho de solução óbvia. Bom, você faz um código que estabelece a validade dessa primeira solução parcial, tá certo? O corpo do loop, ele realiza o avanço, expandindo a validade dessa solução parcial, tá bom? E como você vai expandindo a cada passo do loop, uma hora você vai ter a solução para o problema que você queria. Tá?
E essa validade da solução parcial, a gente chama isso de invariante do loop, coisa que vocês vão entender daqui a pouquinho porque que a gente chama de invariante. Essa é uma expressão lógica que diz que o meu conjunto de variáveis lá está realizando aquilo que eu queria que realizasse. Vamos ver os exemplos aqui que vai ficar mais claro aqui para vocês. Vamos ver, então, o primeiro exemplo é calcular a soma dos elementos de um vetor. Antes de mais nada, eu quero dizer que o Scilab já tem uma função chamada sum, que faz isso muito bem e com uma série de opções de parâmetros aqui para calcular a soma de uma matriz, soma só das colunas, soma coluna por coluna, soma linha por linha. Tem uma série de opções, mas enfim, se você somar todos os elementos de um vetor A, você faz sum de A, que o Scilab calcula para você. Tá bom? Então, na prática, usem o sum de A não ser que seja no exercício que eu peça um loop com motivação didática, simplesmente. Tá bom? Que é o que a gente vai fazer agora aqui. Bom, então, agora aqui, vamos ver aqui como que a gente constrói uma base, tá bom? A base nossa vai ser o seguinte, nós vamos ter uma variável S que vai conter uma soma parcial, tá bom? Tem uma variável K que vai variar de 1 e vai chegar até o fim, vai crescendo, tá bom? Eu quero ter S igual à soma dos K primeiros elementos, tá bom? Dos K menos 1 primeiros elementos, tá? Aqui eu esqueci que é K menos 1, tá? Então, com S igual a 0 e K igual a 1, isso aqui vai ser a soma de A de 1 até 0. De 1 até 0 é o vetor vazio. Tá bom? A soma dos elementos de um vetor vazio é 0. Bom, então agora vamos fazer o seguinte. Agora vamos ver o corpo do loop. O que a gente vai colocar lá? Eu suponho que eu tenho S, tá bom? Que é igual já a soma dos elementos de A, que vai de 1 até K menos 1. Se eu fizer agora S igual ao valor anterior de S, que é esse daqui, se eu somar K, eu já tinha a soma até K menos 1, até a posição K menos 1. Se eu estou somando o elemento da posição K, eu vou ter a soma de todos os elementos até a posição K. Tá bom? Então, em S, eu vou ter a soma de A variando de 1 até K. Em seguida, eu fizer K igual a K mais 1, tá bom? A gente vai ter novamente, por isso que chama de invariante, tá bom? Eu vou ter S igual a soma dos elementos de A entre as posições de 1 até K menos 1. Como o K vai avançando, gente, uma hora ele vai atingir o fim do vetor. Na hora que ele atingir o fim do vetor, aquilo que era uma solução parcial se revela, se torna a solução completa para o meu problema. Então, é assim, olha aqui o loop para calcular a soma dos elementos de um vetor. Presta mais atenção, gente, nas coisas em azul aqui, depois a gente olha os comentários que estão em verde. Eu faço S igual a 0, K igual a 1. Enquanto K for menor ou igual a N, eu faço S igual ao valor anterior de S, começou com 0, tá bom? Mais A índice K. Então o K começa com 1, eu vou somar o A1, faço K igual a K mais 1, então na próxima passagem eu vou fazer S igual a soma anterior mais A1, depois a soma anterior mais A2, depois a cada passagem aqui eu vou somando um dos elementos. Bom? E depois eu paro quando o que, gente? Quando K for maior do que N. E como a gente sabe como que o K está variando, quando K for igual a N mais 1. Então, olha aqui. Eu tenho, esse aqui é o invariante do meu loop, tá certo? O S é igual à soma dos K menos 1 primeiros elementos de A. Tá? Quando isso aqui termina, tá? O K é igual a N mais 1. Tá bom? Então, o S é igual à soma de A de 1 até K menos 1. O K é igual a N mais 1. K menos 1 é N. Então, eu vou ter a S igual à soma dos N primeiros elementos de A. Tá bom? Esse N eu não coloquei aqui como que ele aparece, mas é o número de elementos de A. Ok, gente? Olha aqui como que funciona. Aqui tem um desenho aqui que mostra a forma de evolução desse loop aqui. Tá bom? Então, aqui estão os valores de K, que K vai assumir, tá bom? Cada um desses aqui vai ter, K vai ter esse valor a cada passagem do loop. Tá bom? Esses aqui são os valores iniciais. K igual a 1 e S igual a 0. Bom, em cada passo, A índice I é somado a S. Então, S valia 0, eu vou somar com 5 e vou obter 5. No próximo passo, certo? O K está valendo 2, certo? Então, eu vou somar o S com o A índice 2.
no caso aqui vale 2, tá bom? Vou obter 7. O S vale 7, eu vou somar 9, vou obter 16, porque o K é 3 aqui, tá bom? Eu vou somar A índice 3, A índice K, que é o valor dele é 9. Tá? Depois, 16 eu vou somar 3, depois 19 eu vou somar 5, nessa hora aqui, o K está valendo 6, tá bom? Como o nosso N é 5, o loop é interrompido aqui nessa hora. E a variável S contém nessa hora aqui o valor da soma dos elementos de A. Vamos ver aqui um outro loop agora. Esse agora é para encontrar um menor valor presente no vetor. Bom, mais uma vez, já tem uma função pronta do Scilab, min. Tá? Acha o menor valor presente num vetor ou numa matriz. Tá também cheia das opções para você encontrar o mínimo linha por linha, coluna por coluna, né? Tem várias opções para usar aqui. Tá? Então, na prática, usem min. Tá? Mas aqui, para a gente entender, aqui isso é um exemplo muito bom que a gente não pode perder. Então, qual que é a nossa base? Eu tenho que começar, então, de um caso simples, que eu sei a resposta. Eu vou começar com uma solução parcial que vale para a parte do vetor que contém somente o primeiro elemento. Eu vou ter o mínimo para aquele primeiro elemento sozinho, que só pode ser ele. O menor elemento presente na parte de A, que só contém o primeiro elemento, é ele mesmo. Bom, então essa é a base, que é a solução simples. Tá? Então depois, se eu já conheço, se M contém o menor elemento de A entre as posições 1 e K menos 1, tá bom? Se você fizer M igual ao menor entre o valor anterior de M e o A índice K, o que significa? O valor anterior de M é o menor dessa parte aqui. Ele vai ter, o novo valor de M vai ser ou o valor anterior dele, se ele for menor, tá certo? Ou o A índice K. Bom, então você vai ter M igual ao mínimo, tá certo? De A entre as posições 1 e K. Em seguida, a gente faz K igual a K mais 1, nós teremos novamente o invariante que vale, tá bom? M igual ao menor, ao mínimo, certo? De A entre as posições 1 e K menos 1. Olha aqui o programa, gente, o loop. M igual a índice 1, K igual a 2. Bom, enquanto o K for menor ou igual a N, você faz o seguinte. Se o A índice K for menor do que M, você muda o valor de M para ser o A índice K. Depois você faz K igual a K mais 1. Você fica nesse loop. Quando sair daqui, M contém o menor valor presente no vetor A, entre as posições 1 e N. Tá bom? Ou seja, no começo, no primeiro aqui, nessa inicialização aqui, a gente estabelece o nosso invariante, teta base para ele, tá bom? Cada passo aqui, a gente sai do invariante, restabelece o invariante, só que o K foi aumentado, tá certo? Ou seja, essa propriedade aqui, ela teve a sua validade ampliada. Então, assim você vai indo até atingir o fim do vetor, quando você sabe que a variável M vai conter o menor elemento presente no vetor. Aqui, aqui, o K começa com 2, tá bom? O M começa com 7, que é o primeiro elemento aqui. Então, esses aqui são os valores iniciais. Eu comparo. Então, o meu mínimo para essa parte daqui é 7, tá bom? Eu comparo ele com 5, tá? Que é o A índice 2, certo? E decido qual que é o novo valor de M. No caso aqui, como 5 é menor que 7, vai ser 5. Aí comparo o valor de M com o A índice K, o A índice 3, tá bom? O K está aqui, certo? O A índice 3. Qual que é o menor? É o 5. Eu não vou alterar o valor de M. Aqui eu comparo o 5 com o 3. Bom? E vou colocar 3 aqui como novo valor de M. Bom, eu vou assim até terminar o loop. Então, a ideia é essa. Você pega alguma coisa, uma propriedade que você estabelece para um caso trivialmente solúvel, certo? Um caso bastante trivial, e você tem que ter uma forma de dar um pulo, tá bom? As frases que me vêm à mente são: toda caminhada começa com o primeiro passo, de grangão a galinha enche o pato, certo? Então a ideia é essa, certo? Você parte de uma coisinha assim e manda avançar. Ou seja, esses loopzinhos que nós vimos aqui calculam a soma de 1 milhão de números, calculam o menor entre 1 milhão de números. Bom, são estruturas poderosas, tá? Que a gente trabalha pouco, escreve esse loop desse tamaninho, tá? E o computador potencialmente pode trabalhar muito. Vamos ver mais um exemplo aí.
cálculo do fatorial. Tá bom? Qual que é a base, gente? Todo mundo lembra que o fatorial de 0 é 1. Né? Então, aqui é o seguinte, se a gente começar com uma variável fat, se eu der o valor 1 para ela e colocar k igual a 1, eu vou estabelecer o invariante meu. Então, eu vou ter fat, certa variável fat contém o fatorial de k menos 1. Fat contém, no caso aqui, o fatorial de 0. Tá? Então, agora, como é que eu avanço? Se fat é igual ao fatorial de k menos 1, se eu fizer fat igual ao valor de anterior de fat multiplicado por k, fat valia o fatorial de k menos 1. Multiplicado por k, eu vou ter fat igual ao fatorial de k. Bom? Se depois eu faço k igual a k mais 1, eu restabeleço o meu invariante. Tá certo? Eu vou ter a variável fat contendo o fatorial de k menos 1. Como o valor de k cresceu, tá bom? A gente expandiu a validade do nosso invariante. É assim, gente, o programa. Ó, k igual a 1, fat igual a 1, enquanto k for menor que n, você faz fat igual a fat vezes k. Depois faz k igual a k mais 1. Pronto, esse loop aqui calcula o fatorial do número. Eu falei aqui, gente, que tem uma função factorial do Scilab, esqueci. Então tá, então tem uma função que já faz isso. Tá? Mas esse aqui que é o loop, ela provavelmente implementa esse loop aqui de alguma forma bem eficiente. Então, olha aqui, daquele jeito, ó. Qual é o invariante? Fat sempre contém o fatorial de k menos 1. Bom, que eu começo estabelecendo isso artificialmente. Tá? K é igual a 1, então k menos 1 é 0, o fatorial de 0 é 1, que é o primeiro valor que eu atribuo artificialmente, isso aqui eu forço, esse valor inicial para a variável fat. Bom? Aí, o que eu faço aqui, gente? Eu faço 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 2 dá 2. 2 vezes 3 dá 6. E assim por diante. Tá bom? Até chegar ao fatorial do número.